Se ele não tem a liderança, o que acontece? Ele manda e cada um faz o que deve fazer e ele acha que ele está sendo líder. Bom, na verdade, hoje todo chefe se acha líder. E muitas vezes a gente faz papel de palhaço, né? Mas isso é típico. Carlos Hoyos, a gente sabe que existem líderes, chefes, já tratamos disso em outros programas, mas existe uma outra nuance da relação da chefia e da liderança. Mas vamos limitar mais para a liderança. São os estilos de liderança. Existe líder de várias formas. Mostra algumas para mim. São estilos de personalidade aplicada à liderança. E para simplificar, são só 4. São fáceis da gente identificar isso. E por que é interessante a gente ter essa informação? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que vai funcionar melhor ou não para nós, dentro da nossa liderança. E quando a gente conhece as outras pessoas, a gente sabe o que essas pessoas precisam receber para estarem satisfeitas naquela posição de liderança. Então, vamos lá. O primeiro estilo de liderança é o estilo de liderança como comandante. Que uma vez mais, por conta da tradição militar, né, os grandes processos de liderança, de chefias e autoridades vieram a partir das organizações bélicas estruturais das nações, dos feudos dos países, independentemente da era. O que é o comandante? O comandante tem como analogia o general, o coronel, a pessoa que controla as tropas. E esse comandante ele vai poder operar de uma forma positiva, em que ele tem mais carisma, ele inspira as pessoas. Quando faz um discurso, as pessoas, eu sigo esse líder até o final do mundo. Morro por eles. Eu morro por ele. E tem pessoas que conseguiram fazer isso para o bem e para o mal. Então você tem líderes comandantes que, através do seu carisma, conseguem motivar as pessoas a se matarem, né? Ou simplesmente salvarem a nação. Hitler e Mussolini são bons exemplos. Exatamente. Né? Agora, o que acontece quando esse comandante ele não consegue liderar esse líder, rebanho, não consegue exatamente estimular esse rebanho, ele entra no processo de ditadura. Porque ou você cumpre as minhas ordens ou eu te mato. No mundo corporativo, ele vai puxar o tapete do cidadão, ele vai prejudicar os outros, os inferiores, os subordinados que estão ali embaixo, ele vai humilhar da forma que for necessária até mandar embora se ele não conseguir ter o resultado que ele quer, independentemente se esse é o melhor resultado para a equipe, resultado para a empresa. Então, o primeiro estilo é o estilo do comandante. O segundo estilo é o estilo visionário. O líder visionário, ele inspira porque ele vê o que outros líderes não conseguem ver. Ele é como se ele tivesse uma bola de cristal e ele consegue ver como é que vai ser o futuro. Então você tem grandes líderes visionários, normalmente não são militares, alguns militares tiveram esse perfil, mas hoje a gente tem exemplos mais simples de ver o líder visionário. O Steve Jobs, né? Ele conseguiu ver um mundo que ninguém via. Né? Ele conseguiu transmutar ou transformar a imaginação dele ou tendências em algo de fato e prático. E ele mudou a forma da tecnologia como a gente se comunica. Né? E fez muito dinheiro com isso. Fez muito dinheiro com isso. Agora, o que acontece quando o líder visionário ele não dá continuidade às suas ideias? Ele queima recursos. Porque ele é tão apaixonado pelas próprias ideias que, como ele dentro da cabeça dele já criou uma visão de futuro, que ele sabe para ele que aquilo é o correto, se aquilo não dá tempo de ser implementado, ele começa a disparar um monte de atividades em particular. Sim. Isso é muito comum com pessoas que são altamente criativas. As pessoas criativas, elas têm esse lado visionário, porque elas imaginam coisas e começam, mas muitas vezes elas não concluem. Então, quando você tem um bom líder visionário, ele traz pessoas que sabem transformar essas ideias mirabolantes, muitas vezes, em planos de execução. E vão gerar produtos. Que vão gerar produtos e serviços. Quando o líder visionário não tem uma boa assessoria ou não consegue trabalhar dessa forma, ele queima recurso e acaba ficando frustrado. E o projeto morre dentro dele. Exatamente. E o terceiro? O terceiro eu vou explicar junto com o quarto, porque eles são próximos. O terceiro, ele é o estrategista. É o cara que faz planos. Qual que seria uma boa analogista? Pensa num jogador de xadrez. Ele vê uma posição das brancas, a posição das pretas, e ele consegue identificar qual é o melhor caminho de vencer aquela batalha imaginária que é um jogo de xadrez. Ele sabe até em quantos movimentos e todas as opções. Então ele sabe o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Quando ele é muito bem utilizado, ou quando ele sabe utilizar essa força principal dele, estrategista,
ele consegue resolver qualquer problema. De uma forma lógica, racional, ele consegue criar um caminho. Então, se você tem, por exemplo, o comandante, né, que está comandando as tropas, o estrategista que pensa, nossa solução é a gente construir uma ponte daqui até o outro lado do rio. E ninguém consegue construir a ponte porque tem inimigos atacando, tem vento, o rio é terrível, as águas se movimentam de forma violenta. O estrategista ele vai construir, nem que seja primeiro um túnel, para depois ele construir a ponte, ou vai trazer aviões que vão colocar de alguma forma a ponte ali. Ele acha uma forma no plano das ideias de chegar à ponte. Ele consegue essa solução. Só que o que acontece quando ele não está bem utilizado? Ele não para de planejar nunca. Porque ele é tão exigente consigo mesmo da melhor solução para fazer um plano, ele fica planejando num nível de detalhe absurdo. E tem muitas pessoas que ficam só no mundo da estratégia, não implementam. Qual que é o último estilo? Ele é o contraponto do estrategista. Ele é o cara que executa todo e qualquer plano e faz acontecer. Se o estrategista era o jogador de xadrez, quem que é o grande executor? É o Capitão Nascimento, que a gente conhece. A missão dada é missão cumprida. Não importa quão difícil é aquela missão. Se tiver um plano, ele faz acontecer. Então, quando você pensa numa empresa organizada, essa empresa precisa ter os 4 estilos de liderança muito bem definidas. Não necessariamente por pessoas diferentes, mas podem ser papéis diferentes. E não necessariamente os 4 estilos dentro da mesma equipe, ou grupo, ou empresa. Se você está no alto comando, você gostaria de ter os 4 estilos para garantir que o comando consiga criar uma visão de futuro, planeje, crie estratégia e execute. Lideranças tão diferentes vão conviver juntas? Convivem. E muitas vezes um bom líder, ele já desenvolveu ou ele tem habilidade de 2, 3, 4 formas diferentes de manifestar a liderança. O que também tem consequência, porque ninguém sabe o que esse cara vai falar a cada momento.